Onde queres revólver, sou coqueiro. Onde queres dinheiro, sou paixão. Onde queres descanso, sou desejo. Onde sou só desejo, queres não. Não, Freud. O homem duplicado, o homem contra ele mesmo. O filmmaker Denis Villeneuve é um dos meus diretores favoritos. Ele faz filmes incrivelmente diferentes entre si, como por exemplo Incêndios, que é sobre a jornada de dois gêmeos em busca do misterioso passado da mãe que os leva para a Palestina, e é contado com a crueza que mostra como a vida pode ser triste e pesada. Sério, esse filme tem o plot twist mais desgraçante da cabeça que eu conheço, o que é desgraçantemente completado com a incrível trilha sonora do Radiohead. E por outro lado, temos filmes como A Chegada, que é sobre um linguista que decifra uma misteriosa mensagem de aliens para a humanidade, tratando de nossa condição miserável como ser humano diante da grandeza do universo. É sobre conhecimento e principalmente sobre ser mãe. Então, como já diria um amigo meu, é um filme que você termina e fica 1 hora caladinho, sem falar nada. Você olha pra parede, toma um café e contempla a existência. O próprio diretor já disse que faz filmes sobre seus medos e angústias, sobre o que ele não gosta, como se o cinema fosse um espelho para a realidade. Então, ele usa muito do simbolismo em seus filmes, o que me conquista muito quando somado à maneira dele de contar histórias. Então, com o filme Enemy, O Homem Duplicado, não é diferente, é um filme cheio de simbolismo, com um storytelling e uma composição visual incríveis, e é especialmente abstrato. Mas, antes de tudo, eu vou deixar que o próprio Denis fale um pouco sobre. This movie is a documentary about my subconscious. Or a documentary about Jake Gyllenhaal's subconscious. I don't know which one. About Jake Gyllenhaal's subconscious. It's really the exploration of masculine intimacy. It's a very simple story. It's a man who decides to leave his mistress to go back to his pregnant wife, and we see the story from his subconscious point of view. Enemy, que seria algo como inimigo, é um filme livremente adaptado do livro de José Saramago, O Homem Duplicado, que é o nome dele no Brasil, inclusive. E mostra Jake Gyllenhaal como um professor de história que se vê aperreado quando descobre que tem uma pessoa idêntica a ele, o Anthony, que também é o Jake Gyllenhaal, né? Enquanto assiste um filme. E isso aperta demais sua mente. Então, o que começa com uma história bem simples se torna cada vez mais complexa e atordoante. A maneira que as identidades são ofuscadas e como as cenas são trabalhadas em cima do simbolismo e da metáfora durante o filme levam a reações de amor e ódio em relação a ele, principalmente com seu impressionante e controverso final aberto, que deixa nenhuma explicação 100% definitiva. Uma coisa curiosa é que o próprio Denis Villeneuve se recusa a falar sobre o final do filme, justamente para deixar algo mais aberto. Mas vamos tentar aqui nos aprofundar na linguagem desse denso suspense psicológico. Uma das coisas que eu me perguntei durante boa parte do filme é: o que tem de mais em ter uma pessoa igual a você na cidade? Beleza, isso é curioso e tal, mas isso levaria de fato a tanta dor, a necessidade de tanto simbolismo? O que há com essas desgraças de aranha aparecendo no filme? E depois de eu pesquisar e pensar muito, eu tenho alguns palpites. Bem, o filme tem seu ápice quando Anthony persegue a namorada de Adam, Mary, e conspira para transar com ela, sob a acusação que Adam tinha feito sexo com sua esposa grávida, a Ellen. Assim, ele propõe que eles troquem entre si por um final de semana, e assim Anthony possa ter sexo com a namorada do Adam e as coisas poderiam ficar, nas palavras de Anthony, Kids. Como o Anthony diz que depois disso vai desaparecer da vida do Adam, ele concorda.
Ao chegar no quarto de Ellen, ela nem dá muita ousadia pelo fato deles terem trocado, de Adam estar lá no lugar de Anthony. Mas quando a namorada de Adam, a Mary, vê a marca do anel de Anthony no dedo, isso leva a uma discussão violenta. Enquanto Anthony dirige, levando Mary para casa, o carro bate violentamente, o que faz parecer que eles morreram. Então, na cena final, logo após Adam chorar na frente de Ellen e ela pedir para ele ficar e acabar com os dois transando, Adam, no outro dia, encontra uma carta endereçada para Anthony, que tem nela a chave do sex club subterrâneo que Anthony visita na primeira cena do filme. E aqui as coisas ficam bem estranhas. Adam entra no quarto para continuar a conversa com Ellen e se depara com uma cena que nos deixa com a sensação de tipo, que caralho que tá acontecendo aqui, meu Deus? Bem, eu vou deixar que vocês próprios vejam. Isso mesmo, uma fodendo tarântula gigante que se volta contra a parede e parece estar com medo, enquanto Adam suspira de maneira a parecer decepcionado e aí o filme acaba. Então aqui fica algumas questões. Adam e Anthony são de fato pessoas diferentes? Bem, a resposta é que pra mim, aparentemente não. Eles nunca são vistos juntos no mesmo local ao mesmo tempo. Mesmo na cena que Adam foge desesperado ao ver sua cópia idêntica no hotel, ele vê um homem de moto e com um capacete em uma rodovia, o que nos leva, com alguns outros indícios do filme, a pensar que o Anthony pode ser muito bem uma mera projeção da mente de Adam. Bem, vejam só, mesmo quando Ellen encontra Adam pela primeira vez na universidade e liga para Anthony, ele só atende quando Adam não está mais na vista dele. Então, de um lado, nós temos o deprimido e neurótico professor de história, que tem uma mãe preocupada com sua saúde no começo do filme, tem uma namoradinha e fala de uma maneira muito categórica, muito aversiva sobre o controle. No caso das ditaduras, mas ele fala do controle de uma maneira meio negativa. E ele se veste todo certinho, de terno, e tem uma rotina muito repetitiva pelo que vimos no filme. Do outro lado, temos o narcisista Anthony, um ator de 30 anos que é fitness e tem uma bela casa com uma esposa grávida e frequenta um sombrio sex club. A linguagem do filme nos leva a acreditar que os dois são apenas uma pessoa sofrendo de um transtorno de personalidade. Primeiramente, eles têm o corpo idêntico, a mesma cicatriz e a barba idêntica. Os dois têm a mesma foto com a esposa, mas a foto de Adam é rasgada. E no meio do filme, ele descobre que Anthony tem a mesma foto sem estar rasgada. Há muitas referências no filme sobre a infidelidade de Adam com a esposa. Como, por exemplo, quando Ellen pergunta se ele vai encontrar aquela mulher, ela fala de novo, né? Mas, pra mim, as duas cenas que foram mais marcantes em relação a esse conflito interno é quando Adam está na casa de sua mãe. E a gente sabe que é o Adam porque ele não tem anel. E lá contém inúmeras pistas que Adam e Anthony são, na verdade, a mesma mente destroçada. Primeiro, a mãe insinua que ele já tem problemas o bastante estando apenas com uma mulher, levando a entender que a mãe dele também sabe da infidelidade dele com a esposa. Logo em seguida, a mãe fala para ele parar com essa fantasia de ser um ator de 30 anos, que é uma cena bem simbólica. E, por fim, nessa cena com a mãe, Adam insinua que não gosta de blueberry, né, que é uma frutinha lá que eles comem, tipo uma uvinha. E a mãe fala, oxe, claro que você gosta, você tá louco? Junto a tudo isso, a mãe insiste que Adam é o único filho dela. Então, um palpite meu é que Adam, de fato, sofreu um acidente.
e nesse acidente ele sofre de alguma alteração na memória dele. Constantemente ele está botando a mão em seu rosto, em sua garganta, como se estivesse sentindo dor. Isso também explicaria como ele teve a cicatriz, e como tanto a mãe quanto a esposa dele sabe que ele teve um amante, a Mary. Entretanto, na memória dele, o acidente foi gigantesco, né? Foi aumentado, foi uma falsa memória, né? Ele teve um acidente, mas não foi tão grande assim. Outros indícios mostram que também ele tem alguma falta de memória, e as pessoas sabem que ele tem uma falta de memória. Então, por exemplo, tem uma cena que Adam está conversando com um colega professor, e esse colega professor indica um filme. E indica um filme que o próprio Adam atuou. Além disso, os porteiros que conhecem ele não hesitam em abrir as portas e dar informação para ele, como se ele fosse prejudicado em relação à memória mesmo. Então, o Homem Duplicado talvez seja sobre uma batalha de Adam contra o seu próprio subconsciente, assim como o Denis Villeneuve falou. Então, é um filme sobre o desejo, sobre o compromisso. O tempo que Adam fica sem ir na agência de talento são 6 meses. E, coincidentemente, é o tempo da gravidez da Ellen. Uma das primeiras cenas do filme é Adam falando como o controle impede a expressão individual. Talvez ele imagine que se casar e ter um filho seja uma espécie de controle que vai censurá-lo, que vai impedir qualquer tipo de expressão individual dele, por conta justamente do compromisso. Então, isso gera nele um desgaste psíquico tão grande que ele fica com esse problema, né? E já que ele foi um ator durante muito tempo, ele seguiu esse sonho, e também ele já teve um amante, né? Já foi um garanhão. Então, a batalha psicológica de Adam contra Anthony é apenas um reflexo disso. Quando Adam troca de lugar com Anthony e vai para a casa dele, essa segunda cena que me chamou a atenção, Ellen, né, a esposa, parece estar sabendo do estado psicológico fragilizado do marido e tenta se aproximar devagar e pergunta para Anthony como é que foi o dia na escola, sendo que ele é um ator. Então, o Adam responde, como assim? E a esposa, nada não. Se mostrando condescendente com a situação do marido. Então, logo após, Adam reclama de insônia e vai pro sofá. Começa a chorar, de soluçar, e pede desculpa para a esposa. E a esposa responde que quer que ele fique. E a cena seguinte, Anthony está discutindo com Mary no carro, e ao ter sua masculinidade ofendida, ele sofre um grave acidente. E talvez isso marque a morte simbólica do narcisista e autocentrado Anthony. E uma coisa interessante é que quando ele morre, aparecem teias de aranha no carro. Isso nos leva às aranhas. O que diabo é essas aranhas que aparecem no filme? Tem a primeira cena, que é uma stripper esmagando uma aranha. Também, quando ele passa por uma mulher atraente, também ele imagina uma mulher com a cabeça de aranha, ele vê uma aranha gigante. E tem a cena final, que a mulher dele vira uma tarântula gigante. Então, que desgraça está acontecendo? A minha sugestão é que o filme não é necessariamente temporalmente linear. Uma coisa pode ter acontecido antes e outra depois. E outras são metáforas e outros simbolismos para angústias reais. O meu palpite é que as aranhas são uma metáfora para como Adam vê o compromisso. Na primeira cena, ele está com o anel de casamento em um sex club sombrio e bizarro, e uma aranha está sendo esmagada, e ele olha extremamente prostrado e preocupado com a cena. Quando Adam passa por uma mulher extremamente atraente no hotel, ele a imagina com a cabeça de aranha, e é como ele estivesse evitando de pensar nisso, nessa mulher atraente. E logo depois dele ser aconselhado pela mãe sobre o compromisso, para ele deixar de besteira e viver a vida dele, como as mães fazem, deixar de ter fantasias de ser um ator, deixar o seu desejo, deixar de trair a mulher. Logo depois dessa cena, aparece uma aranha gigante na cidade.
E temos a cena final. Bem, para entender a cena final, temos que relembrar uma frase do começo, enquanto Adam dá uma aula. Ele cita Hegel, a frase que Hegel diz que grandes eventos acontecem 2 vezes. E com a adição de Karl Marx, a primeira vez como tragédia, a segunda como farsa. Então Adam, na cena final, tem em mãos a chave que dá acesso a ele ao sombrio sex club da primeira cena do filme. Durante o enredo, vemos que ele tem um histórico de traição em relação à esposa e sofre tanto com essa batalha do desejo contra o compromisso que desenvolve uma personalidade múltipla e tem momentos bem deprimentes. Ele aparentemente supera a infidelidade e finalmente pode ter uma relação saudável com sua esposa e abandonar essa ideia de ser ator para ser um marido, um professor de história e um pai, que é a morte simbólica do Anthony. E aqui acontece a primeira vez como tragédia, da frase do Marx. Mas, ao ter acesso à chave do sex club, ele se vê tentado pelo desejo de ser infiel e ir ao sex club. E aqui acontece a segunda vez como farsa, a frase do Karl Marx, né? Ao falar que vai sair à noite e aparentemente de novo trair, de novo a sua esposa, depois de toda essa trajetória de redenção, ele se depara com a tarântula gigante contra a parede. E essa tarântula está assustada. E ele suspira de desprazer, e ao encarar com a decepção do compromisso e o impedimento do desejo, temos esse final em aberto. E esse final em aberto implica em 2 coisas. Ou ele vai ficar na primeira vez como tragédia e ser, sim, fiel à sua esposa e ser um pai e abdicar do seu desejo, ou ele vai repetir a segunda vez como farsa, né? Como o adúltero Anthony, que durante todo o filme ele batalhou contra. E se Adam, na verdade, seja eu, seja você, seja nós, emprego estável ou arriscar algo que nos deixe mais contente? Ser pragmático ou sonhador? Ceder ao instinto ou à razão? Tesão ou regra? Instinto ou norma? Ou nada disso? No campo de batalha do psicológico, segue o homem contra ele próprio. Ou então, meus amigos, ou eu queria querer te amar, amor, construir-nos duchíssima prisão, encontrar a mais justa adequação, tudo métrica, rima e nunca dor, mas a vida é real e de viés, se vê só que esse lado, amor, me amou, eu te quero e não queres como sou, não te quero e não queres como és. Ah, bruta flor do querer, ah, bruta flor, bruta flor. I cannot talk about the spider because I need more therapy. Okay, no.